O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos nós conhecemos muito bem, irmãos e irmãs, esse evangelho onde se fala desse primado de Pedro, que fica como um presente de Cristo para toda a sua igreja, onde ele se encontra junto de nós, exercendo o seu pastoreio, exercendo a sua guia, através de uma pessoa que simboliza, que de alguma forma manifesta a unidade da igreja. Na primeira leitura, a gente escutou essa profecia de Isaías, onde ele declara que o administrador do palácio, Sobna, que era um homem mau, um homem corrupto, ia ser derrubado, e no lugar dele, Deus colocaria Eliacim, e Eliacim como administrador da casa. Ou seja, quando o rei se ausenta durante um tempo, a casa real fica sob a administração de uma pessoa que não é o rei, que não tem autoridade dele, mas que tem uma autoridade delegada. Então, faz às vezes, né? A palavra vigário, vicários tem a ver com isso, né? Faz às vezes daquele que tem autoridade, né? Enquanto ele não está nos momentos, nas circunstâncias que ele está ausente. E aqui fala que ele levaria aos ombros a chave da casa de Davi, ou seja, da casa real. Ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. E essa profecia de Isaías tem uma relação muito grande com as palavras de Cristo a Pedro, né? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse termo ligar e desligar era uma expressão do tempo dos rabinos, onde eles definiam que certas coisas, segundo a interpretação deles, faziam parte da lei de Deus ou não faziam, eram obrigatórias ou não eram obrigatórias. Eles faziam isso com autoridade humana, com uma interpretação humana das leis de Deus, mas aqui Jesus diz outra coisa, né, que é nos céus, ou seja, junto de Deus, que se liga e que se desliga, e isso se manifesta por meio de Pedro, né?
Depois, no próprio Evangelho segundo São Mateus, um pouquinho mais tarde, 2 capítulos à frente, Jesus vai dar a mesma autorização de ligar e desligar para toda a igreja. Quando ele diz para os discípulos, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Mas, de alguma forma, essa autoridade de ligar e desligar, ele dá de uma forma especial para Pedro, significando que a unidade da igreja se manifesta na pessoa de Pedro. Então, para que fique sempre muito claro que a igreja é uma só, que a igreja é una, como a gente professa no creio de Nicéia e Constantinopla, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então, que a igreja tem essa unidade. Então, ela, de alguma forma, fica clara, se manifesta na pessoa de Pedro. Pedro, em todo o Evangelho, é o apóstolo mais citado, aquele do qual se tem mais episódios, também é a figura central dos Atos dos Apóstolos, toda a primeira parte, depois o protagonismo se desloca para São Paulo. Mas, assim, o retrato que o Novo Testamento nos dá de Pedro não é de um homem especialmente talentoso, não é de um homem especialmente carismático, especialmente simpático, especialmente inteligente. Pelo contrário, a gente vê até na última ceia os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior, qual deles era o mais importante. Então, não havia uma liderança natural clara de Pedro. E Jesus aqui também não declara que Pedro é alguém especial. Pelo contrário, Jesus felicita Pedro porque não foi um ser humano que revelou aquilo para ele, mas foi Deus. E é interessante como os evangelhos, depois dessa confissão de Pedro, tu és o Cristo, e especialmente em São Mateus, quando Cristo confere a Pedro o primado sobre os apóstolos, logo depois os evangelhos contam as palavras infelizes de Pedro para Cristo, quando Cristo anuncia que vai passar pelo mistério da cruz, vai passar pela sua Páscoa. Pedro se interpõe e diz: não, mestre, que isso nunca aconteça contigo. E ali Jesus, que um pouco antes disse essas palavras tão bonitas para ele, chama Pedro de Satanás, porque ele se torna um obstáculo para que se realize o plano de Deus na vida de Jesus. Então, Pedro não tem o primado nem por uma liderança natural, nem por um carisma natural, nem por nenhum tipo de circunstância humana, nem sequer por ser, por assim dizer, espiritualmente mais aprimorado, ou mais perfeito, ou mais evoluído. Não, é pura graça de Deus, é pura manifestação do verdadeiro Senhor dessa casa e da verdadeira pedra da igreja, que é Jesus Cristo. E é a maneira como Cristo se faz visível. E as próprias imperfeições de Pedro, as próprias fraquezas de Pedro mostram isso, que quem guia a igreja é Jesus Cristo. E aqui eu não posso deixar de contar uma história. Existia um historiador luterano chamado Ludwig von Pastor, que resolveu escrever
uma obra monumental, uma obra em vários volumes, que era a História dos Papas. Então, é interessante um luterano escrever a história dos papas e a garantia que iria ter, por assim dizer, uma certa isenção, ao não idolatrar a figura dos papas, mas retratar os papas em toda a sua realidade humana, inclusive nas suas misérias, nas suas limitações, fraquezas, pecados, corrupções, etc., que são abundantes na história da Igreja. E ao final de escrever essa obra, Von Pastor se torna católico. E ele diz, ao longo do meu trabalho eu fui vendo que essa instituição, ela não poderia nunca ter ficado de pé se não fosse por Deus, se não fosse uma graça muito especial, uma assistência muito especial de Deus. Então, não foi a santidade dos papas que convenceu Von Pastor, foi justamente a miséria deles, foi justamente as limitações humanas, os pecados, os erros que eles foram cometendo, que convenceu Von Pastor que ali existia mais do que uma instituição humana, existia mais do que uma organização social, mas que existia uma obra acompanhada, assistida por Deus. E é interessante que toda pessoa que de alguma forma se aproxima do serviço da igreja, e aqui eu falo para vocês, queridos casais do ECC, que de muitas maneiras se envolvem no trabalho da igreja, e conhecem o lado de dentro, por assim dizer, da instituição, da organização, entram na cozinha do restaurante, por assim dizer, E aqui eu me lembro das palavras do Bismarck, um líder alemão do século XIX, que dizia assim: as leis e as salsichas é melhor não saber como são feitas. Então, vocês entram e sempre acontece esse duplo movimento. Por um lado, vem a pessoa que se choca, que se escandaliza ao encontrar quanta miséria, quanta limitação humana, quanto cálculo, quantas pequenezes por parte daquelas pessoas que foram escolhidas por Deus. E aqui sejam sacerdotes, sejam leigos, sejam religiosos, uma pessoa que vai se aproximar do serviço da igreja, ela sempre pensa: vou conviver com as pessoas mais santas, porque elas estão lidando com as coisas santas, então devem ser as pessoas mais santas. E quando ela chega e entra em contato com a realidade, por assim dizer, a cozinha, entre aspas, da igreja, ela se choca. Ela diz assim: mas aqui era para ter as pessoas mais santas, e aqui os comportamentos aqui me chocam, me escandalizam. E depois desse primeiro movimento de choque, de escândalo, de horror, vem esse segundo movimento: mas como é que isso aqui está de pé? Como é que isso aqui consegue ficar de pé? No meio de tanta limitação humana, às vezes de tanto pecado, de tanta miséria, de tanta iniquidade, de tanto escândalo, como é que isso aqui fica de pé? E aí, pouco a pouco, a gente começa a ver além da circunstância humana, e como é o Espírito Santo que vai guiando, que vai sendo mais forte do que as misérias humanas, e vai suscitando também a santidade, por meio de tantos membros da igreja. E aqui eu, irmãos e irmãs, posso dar esse testemunho como padre. Quando a gente olha para os santos,
Parece que para uma pessoa ser santa, ela precisa ser padre ou freira, né? Precisa ser monge, precisa vestir uma túnica, precisa vestir uma batina. Eu, nesses meus 50, quase 51 anos de vida, apesar desse meu rosto jovem e belo que eu tenho, né? Eu posso dar o testemunho muito diferente que esse. A maior quantidade de pessoas santas que eu conheci na minha vida foram dentro das famílias, foram pais de família, foram mães de família, foram avós, foram pessoas que viviam a vida familiar e que viviam no mundo. Ali é onde eu pessoalmente encontrei mais santidade, mais vidas santas. E tudo isso, irmãos e irmãs, nos mostra que Cristo não abandonou a sua igreja, né? Cristo não é um personagem histórico que deixou uma organização e foi embora, né? Fazendo que a gente tente se virar sozinhos. Não, Ele está presente na sua igreja, atua na sua igreja, continua continuamente soprando o seu Espírito, o Espírito do Pai, sobre a sua igreja e suscitando santidade. E esse ECC que hoje a gente comemora é uma prova de tudo isso, né? Como o Espírito Santo chamou a vocês, casais, a vocês, famílias, a serem santos e a difundirem o Evangelho no mundo. Que Deus continue nos abençoando, ajudando, guiando a sua igreja por meio e apesar das nossas pequenezes, dos nossos pecados, das nossas misérias, para que a gente seja sempre o testemunho dessa presença e do amor de Cristo no mundo.